Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente pelo WhatsApp 319-9642-8473 ou pela caixinha de perguntas no Instagram ou ainda pela transmissão ao vivo do YouTube, do canal da TV Horizonte. Agora é hora do quadro Horizontes Humanos. O nosso parceiro tão querido psicanalista, René Dentes, vai falar sobre a depressão. Bom dia, René. Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores. René, para a gente poder começar, esses temas, por que todo tema psicológico, quando vai caminhando por esse viés, eles são, de uma maneira geral, mal conversado, mal desenvolvido, mal abordado pela sociedade? Porque é um tema que não é muito próximo ao que nós temos no nosso cotidiano, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que as questões psicológicas elas não existem, e doenças são só físicas, né? Mas não, existe sim uma dimensão psíquica, psicológica, que é muito significativa na nossa vida. E, no fundo, o que as pessoas pensam, Moninha? Geralmente que essas coisas elas podem ser facilmente, né, resolvidas, que situações que afetam o ser humano, que é da ordem psicológica, pode ser resolvida com um bate-papo, com amizade, com algum lazer, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Renê, o que eu percebo, às vezes, conversando com as pessoas na igreja, até fazendo atendimentos, é que as pessoas, quem não tem depressão, tem uma dificuldade muito grande em entender a dor do outro nesse sentido. E aí, de uma maneira muito simples, eu queria que você explicasse o que é depressão, esse mal do século, essa dor na alma, essa tristeza que a pessoa não consegue caminhar, levantar. Então, a depressão é alguma coisa que leva a pessoa a não ter vontade alguma de realizar tarefas, de fazer alguma coisa na vida, né? Então, todos nós temos desejo. Desejo é aquilo que nos liga ao mundo, que nos relaciona ao mundo. E quando a pessoa fica num grau de depressão, por exemplo, mais aprofundado, a pessoa não tem, de fato, vontade de nada, né? É aquele caso, Moninha, que determinada pessoa fica olhando uma televisão, assim, mas não tem nenhuma vontade, não presta atenção, não está nem aí sabendo o que está acontecendo ali. Ela fica deitada, pensando, vagando nos seus pensamentos, olhando para o teto, esperando o tempo passar. Depressão é quando algum desejo, algum elemento que pode vir de um trauma lá do passado, né? Por isso tão difícil de ser abordado às vezes, prende aquela pessoa, né? Ela não consegue sair, ela tem uma melancolia, alguma situação que ela realmente não consegue dar conta, mas ela não sabe de onde veio aquilo ali. Por isso a complexidade da depressão. Existem pessoas que são melancólicas e não são deprimidas. E existem pessoas que são deprimidas e muitas vezes nem têm essa melancolia. Ou toda pessoa que tem depressão tem essa melancolia. Quais são, Renê, os principais sinais que a gente pode observar numa pessoa? Olha, a depressão, ela pode vir numa pessoa quando ela aparentemente estava tudo bem com aquela pessoa na vida dela, né? Ela estava tendo, assim, realizando suas atividades diariamente de uma forma normal, mas por algum motivo, que pode ser alguma coisa do presente, uma situação muito difícil que ela viveu, às vezes um luto, por exemplo, ou uma situação do passado que foi resgatada, né, por algum motivo também, até questões inconscientes, aí ela muda o rumo da vida dela. Ela tinha desejos, ela tinha vontade de estar fazendo as coisas, realizando as tarefas, e de repente isso cessa, isso para, ou diminui muito. Já a melancolia é uma situação que vem lá também do passado, que a pessoa ela está presa a uma situação, a um vazio, mas ela pode ir canalizando essa melancolia para alguns elementos, por exemplo. Se costuma dizer que a poesia, os poetas são melancólicos, porque eles têm uma dimensão da subjetividade humana mais profunda, né?
trazem o sofrimento para as palavras. Então, a melancolia não é propriamente depressão, por isso, a pessoa pode canalizar mais facilmente. Já a depressão, por mais que a pessoa tente superá-la, canalizar para algum elemento externo do mundo, né? Esse elemento não será suficiente. Logo, logo, ele vai ser algo assim que vai passar, que não vai resolver a situação daquela pessoa, e a pessoa vai deprimir, vai perder a vontade de fazer as coisas. Para a pessoa que sofre com depressão, muitas vezes, para ela mesma identificar essa real situação, isso é difícil. É difícil porque muitas vezes aquela pessoa ela acha que aquele estágio depressivo está ligado à situação do presente. Por exemplo, a pessoa tem aí uma desavença com alguém da família ou com algum amigo e ela acha que por esse motivo 100% levou ela à depressão. Pode até ter uma influência, mas não é totalmente assim. Por quê? Aquela ruptura representou algo mais profundo naquela pessoa. Porque se não fosse assim, aquela pessoa poderia ter uma situação de ruptura e logo, logo passar, né? Ela poderia ficar triste. Tristeza não é depressão nesse sentido, né? Todos nós podemos ter situações complicadas na vida, ruins, né? Sofrimento e ficarmos tristes. Mas a tristeza tem prazo de validade. A depressão ela é insistente. Por quê? Porque resgata algum elemento do passado que foi traumático, que estava escondido muitas vezes, Monen, e de repente volta à tona, só que volta com muita força. Então, é difícil a pessoa, ela muitas vezes perceber a depressão também porque ela tenta se auto-enganar, mesmo inconsciente. Ela tenta algumas maneiras de sair da depressão, algumas boas, mas que são insuficientes, algumas ruins, por exemplo, vícios, né? Algumas pessoas bebem para fugir da depressão. Aí acaba num círculo vicioso pior ainda, né? Algumas pessoas, elas tentam, assim, sair mais, ter mais convivência, o que é bom, mas muitas vezes insuficiente, se é um caso realmente de depressão. Entendi, Renê. Isso que você falou, né? A pessoa briga com um parente e desencadeia uma situação. Poderia chamar de gatilhos, que seriam essas causas que começa a desenvolver de quem sofre desse mal? Exatamente, são gatilhos. É esse termo mesmo que a gente usa, inclusive, em psicanálise, né? Por quê? São elementos que, no fundo, nós temos traumas, só que algumas pessoas, esses traumas não representaram tantas rupturas, né? Nossa vida, na infância e tal. Nós lidamos, elaboramos algumas situações e não representa tanto problema para nós hoje. Mas algumas pessoas tiveram realmente traumas muito fortes na infância, conseguiram lidar com eles durante a vida. Esses traumas não se depararam com situações, vamos dizer assim, tão piores na vida daquela pessoa. De repente, as coisas foram dando certo, foi uma vida razoável, e num determinado momento acontece alguma coisa ruim na vida dessa pessoa, e aí sim esse trauma volta. Então, isso é realmente o que acontece no quadro depressivo. Gatilhos são resgates de elementos que estavam adormecidos, ou que pelo menos a pessoa sabia lidar mais ou menos, né? Agora não, agora aquilo ali vem com muita força, né? O Renê, os fatores que contribuem para desenvolver depressão, existem um fator já que está dentro da gente, é hormonal, não sei como que eu diria isso, mas uma coisa que está dentro. Existe o fator externo ou normalmente é somente um fator externo, a pessoa já não tem essa predisposição para desenvolver a doença dentro dela? Então, tem todos esses fatores, sim, a gente não pode excluir nenhum, né? Existem fatores neurológicos que podem levar à depressão, e aí é preciso um tratamento com medicamentos, inclusive, né? Mas o que é mais comum são esses elementos da infância. Como que a pessoa viveu lá na formação dela, da personalidade, né? Que se dá até por volta de 7, 8 anos de idade, o ciclo da personalidade se completa, e aí, nesse momento o que nós vivemos é muito fundamental, é muito importante. E nesse momento podem ocorrer coisas
positivas, coisas negativas, coisas que ficam incompletas. E aí sim, quando acontece esses vazios, né, volta depois com muita força em algum momento. Mas volta, como eu falei, pode ser desencadeado por algum gatilho ou não. Então, a nossa vida, de certa forma, é um misto assim de é uma mistura de elementos do passado com elementos aleatórios do presente, né? A gente pode ter sorte de viver coisas boas no presente, né? Pode também viver elementos trágicos sem a nossa vontade, né? E também tem uma parte que é a nossa liberdade, as nossas escolhas que estão em jogo, né? Mas a depressão, ela pode ser desencadeada, sim, Moninha, por vários fatores. Não é um só. É um elemento, assim, complexo. Não vem só de uma causa, vamos dizer assim. Aham. E aí, Renê, quando você fala dessa tenridade, né, até os 7 anos, que eu poderia dizer que é a base que é formado ali o ser humano, é a primeira base que ele vai ter, porque a gente fica vendo, quando nasce um filho, nasce uma mãe que nasce uma mãe culpada. Então a gente já é culpado por tudo. Se o menino está doente, se o menino vai mal na escola, e se o menino está em depressão, a gente tem essa culpa. Qual é a dica que você daria para os pais que nos assistem para essa primeira idade, né, até os 7 anos, para levar isso de uma forma leve, suave, para que as crianças sejam fortes emocionalmente e espiritualmente? Olha, Moninha, eu sempre costumo dizer que a gente não pode cair nos excessos, né? Às vezes, a gente tenta ser muito perfeito com os filhos e cai numa cobrança excessiva, em algumas paranoias até, né? Achando que a todo momento ele pode estar errando ou que a gente está deixando a educação muito fraca. Não é assim. Na verdade, o que nós temos que fazer é sempre escutar, sempre acolher e ensinar o bom caminho. Claro, a gente tem que ensinar mesmo, tem que mostrar. Os pais e mães de hoje devem ser aqueles que se colocam como exemplos, né? Exemplos. O exemplo é a melhor educação. Mas a gente tem que saber também que, mesmo assim, alguma coisa pode sair do trilho. Não é, não é 100% garantido que não haverá algum problema, não haverá depressão. Por que isso? Porque, em alguns casos, pais e mães têm depressão, só que não está tão explícito assim, ele nem sabe. E esse elemento dos pais e das mães podem passar, sim, para os filhos. É essa a questão. Muitas vezes eu vejo na clínica pessoas que elas tentam resolver problemas delas do passado, que elas sabem em alguma medida e que passam esses problemas, projetam para os filhos, sem perceber, inconscientemente, né? Não é culpa dessas pessoas, temos que tirar a culpa, né? A culpa é muito perversa, mas, de qualquer forma, é preciso que a gente esteja atento. Pais e mães que estão saudáveis emocionalmente, que elaboraram essas faltas, esses vazios, que se abrem, né, sempre ao novo, a situações para aprendizado, né, porque a gente tem que sempre aprender, né, e escutar sempre os filhos, e a gente pode, sim, diminuir o risco de criar filhos deprimidos, né? Vamos dizer assim. Uma coisa é certa, se a gente não estiver presente na vida dos filhos, aí o risco de depressão é muito grande. Esse vazio virá em algum momento. É importante o amor que cobre tudo, né, Renê? Com amor a gente vai caminhando, Renê. Bom, muito bem. Detectei que a pessoa tem depressão. Normalmente, como é feito o tratamento de quem sofre de depressão? Bom, tem diversos tratamentos, né? Mas é importante que a pessoa procure um profissional da área psíquica, né? Para verificar o que está gerando aquela depressão, que isso tem a ver com elementos do passado, tem a ver com elementos do presente, ou os dois. O que é mais importante é que a pessoa, ela tem muitas situações, eu diria que 90% dos casos, a pessoa não consegue sair sozinha. Então, é preciso que ela busque ajuda, ajuda psicológica, ajuda espiritual, mas que ela, em algum momento, tenha essa abertura, né? Em alguns momentos,
essa ajuda psicológica ela é absolutamente necessária, porque tem a ver com questões ligadas ao passado daquela pessoa. Então, ela precisa, sim, de elaborar isso, de fazer um tratamento em análise, em terapias para resolver, entendeu? A gente não tem que ter aquele preconceito, achando que procurar ajuda psíquica é para pessoas que são loucas ou pessoas que assim, são fracas. Não é isso. Muito ao contrário, se a gente pede ajuda, a gente pode sair dessa situação. Se não pede ajuda, aí que a gente pode afundar mais ainda. Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso. E cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência. Eu também tenho percebido, na medida que a gente conversa, né, Renê, a importância da conversa, a importância do diálogo e de se inteirar mais sobre essa doença. Pergunto para você, como uma pessoa leiga pode ajudar uma pessoa que está em depressão? Ela pode ajudar de duas formas. Ela pode escutar essa pessoa sem dar grandes direcionamentos, não dizendo assim, você precisa fazer isso, você precisa sair mais com os amigos, você precisa mais assistir televisão. Não, isso prejudica, né? E não fale com essa pessoa que ela pode sair dessa se ela quiser, falta é vontade. Não, isso vai aprofundar mais a depressão, porque não é assim, não falta vontade a ela não consegue. Em muitos casos, a pessoa não consegue mesmo, né? A gente tem que ficar atento a isso. E segundo, Moninha, procurar ajuda para aquela pessoa. Às vezes, eu recebo tanto analisando o paciente que é assim, né? A pessoa liga para mim, fala, olha, eu vou marcar para o meu amigo uma sessão, uma consulta, ou vou marcar para o meu filho, para o meu marido, para a minha esposa. Isso é um gesto de amor, né? Para que a pessoa, assim, mostre preocupação com a outra e encaminhe uma solução mais correta ao caso, né? E sempre com muito respeito, né, Renê? Levando em Exatamente. consideração, né? Olhar com respeito a dor do outro, né? Exato, não temos assim que colocar mais peso naquela pessoa, já está difícil. Então, se a gente fala que ela consegue sair, que é falta de vontade, ou que ela é fraca, aí que piora muito mesmo a situação. Verdade. Renê, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria, sim, de dizer que a depressão realmente é o mal do século, né? Nós nunca tivemos, estatisticamente, tantos casos de depressão. Uma triste realidade que aumentou muito na pandemia, porque nós vivemos dificuldades na pandemia emocionais, né? Mas que nós podemos sair. A pessoa acha que quando está deprimida, aquilo ali vai durar para sempre. Mas não, podemos sair. Não vai durar para sempre e ela pode resolver aquela situação, se curar de vez. Oh, Renê, muito obrigada. É tão importante todas as questões que a gente tem trabalhado aqui. Para mim é uma honra ter você aqui de 15 em 15 dias conosco. E para quem nos assiste, o Instagram do Renê é @dentesrenê. Pode mandar um DM, marca, conversa. Ele vai ter imenso prazer em te receber, não é isso, Renê? Isso mesmo, eu que agradeço muito a todos os nossos telespectadores e a vocês aí do programa por todo o acolhimento sempre. Muito obrigada. Deus abençoe seu trabalho, viu, Renê? Até daqui a Obrigado. 15 dias. Amém. E nós aqui vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já já eu tô de volta.